Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, amados? Amém. Graças a Deus, estamos hoje aqui. Hoje de manhã estive aqui para a oração. Foi uma bênção. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 7. Eu fiquei pensando hoje durante o dia, acho que desde ontem, eu acho que eu fiquei pensando em trazer uma palavra sobre sementes. E aí quando a gente chegou hoje na escola bíblica, o assunto da escola bíblica era esse assunto de semear no reino de Deus, né? Com ofertas e com dízimos. Aí deu assim uma coincidida até alguns textos lá que eu pensava em usar na pregação, alguns textos estavam lá na lição da escola bíblica. Deus sempre assim confirma, né? Quando Ele quer trazer uma palavra realmente rema, né? Para nós, no Kairos de Deus. O que é o Kairos? É o tempo certo de Deus para as nossas vidas. O tempo de Deus agir, né? O tempo das coisas darem certo nas nossas vidas. Então, Deus está estabelecendo o Kairos dele sobre nós. Hebreus capítulo 6, vamos. Cristiano, tem como você colocar aqui? Hebreus 6, a partir do versículo 7. Esse texto fala um pouquinho sobre isso, sobre semente, sobre terra. Vamos primeiro trazer à nossa memória que Deus usa das coisas reais, né, das coisas físicas, para depois usar isso para também as outras coisas, né, como metáforas, né, para usar para outros assuntos espirituais. Jesus sempre contava parábolas usando coisas da terra, árvores, frutos, peixes, né? Deus falava sempre dessas coisas. Jesus falava dessas coisas e depois trazia para a vida das pessoas, para que as pessoas entendessem que, assim como a natureza tem um funcionamento, nós seres humanos também temos um funcionamento, né? Nós estamos aqui nessa terra e temos uma forma das coisas acontecerem nas nossas vidas. Então, Hebreus capítulo 6, versículo 7 diz assim. Acho não, Cris? Vou começando aqui. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por que é lavrada, recebe a bênção de Deus. Esse versículo é tremendo, tremendo. Se você escrever um livro, só esse versículo daria um capítulo. Tem muita coisa aqui nesse versículo, né? Glória a Deus, porque a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela. Os irmãos já devem ter visto na televisão que nos lugares que são desérticos, eles chovem pouquíssimo, né? Às vezes tem ano que não chove nada e tem ano que chove uma chuvinha só. E ali só tem areia, não tem solo. O que acontece com a chuva que vem sobre uma areia? Só passa, né? E se for pouquinho a chuva, então, molhou ali, o sol já veio e já evaporou e acabou. Não tem uma terra que possa produzir. A vida de muitos cristãos está assim, né? Em vez da vida do cristão ser uma terra proveitosa, está como uma grande deserto de areia que chove muito de vez em quando. Por quê? Porque busca a Deus muito de vez em quando. A chuva aqui, eu quero que vocês entendam que a chuva é a presença de Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós recebemos o refrigério, né? A palavra de Deus é o quê? Refrigério, né? A palavra de Deus é chuva sobre uma terra seca. Então, a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Para essa terra
dar uma colheita, precisa ter uma chuva frequente. A chuva não pode ser de vez em quando, não é verdade? Precisamos estar encharcados da presença de Deus, encharcados da palavra de Deus, para que nós possamos dar frutos. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia. Então, amados, a nossa vida são cheias de sementes e a nossa própria vida é uma semente. Aí vai depender de como nós estamos vivendo a nossa vida, né? Vai depender de como é a nossa vida para os frutos serem aqueles que nós desejamos. Porque não há como os frutos serem diferentes das sementes, não é verdade? Diga assim comigo, não tem como os frutos serem diferentes das sementes. Quantos de nós estamos buscando bons frutos? Eu estou. A Bíblia fala lá do fruto do Espírito. Quantos lembram? Fruto do Espírito. Está escrito em Gálatas 5, se não me engano. Fruto do Espírito que o cristão precisa dar: amor, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. São umas 9 coisas, né? Aproximadamente. Lembramos aqui de pelo menos 6. Alegria, paz, bondade, benignidade. Então deu 7. Fé. Aleluia. Então, fruto do Espírito. O crente que é uma boa terra, ele vai dar qual fruto? O fruto do Espírito. Fruto produzido pelo Espírito Santo agindo em nós. Amém? Vamos continuar esse texto aí até o versículo 15. Próximo, Cristiano. Não, é o 8. Mas até o que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Meu Deus, isso aí dá outro capítulo, né? Do livro que a gente vai escrever. Até o que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Coisa chata é ervas daninhas. A grama lá de casa estava cheia de ervas daninhas. E foi crescendo. E é interessante que as ervas daninhas vão crescendo e a grama ficou parada. A grama ficou como se ela não estivesse mais crescendo, a grama. E aí o Neto gastou bem o dia inteiro para tirar na mão as ervas daninhas. E aí foi interessante que quando ele tirou tudo, a grama ficou como se você tivesse podado a grama. Mas na verdade ele não podou a grama. Ele só tirou as ervas daninhas. Não é interessante isso? Já pensou quando a gente permite que Deus tire as ervas daninhas da nossa vida? Imagina isso. Estava horrível lá em casa. Aquela grama. A grama estava. A gente não estava conseguindo mais ver a grama. A gente só estava vendo as ervas daninhas. E aí imagina a nossa vida, quando nós estamos cheios de coisas que precisam sair das nossas vidas, cheios de coisas do passado, cheios de coisas de falta de perdão, cheios, né, de coisinha, eu gosto muito de um áudio que rola por aí, né, que fala assim, porque todo mundo fica com Acho muito engraçado esse vídeo. Amados, porque o cristão não tem espaço para isso. A nossa vida cristã não pode ter espaço para esses esses negocinhos, né? Essas coisinhas contra as pessoas, essas coisinhas de não falar com alguém, essas coisinhas de estar magoado com uma coisa que aconteceu há trocentos anos atrás. E vamos perdendo bênçãos por causa dessas coisinhas, dessas ervas daninhas que estão o quê? Atrapalhando o fruto do Espírito acontecer. Atrapalhando a gente ver as bênçãos de Deus. Aí a vida da pessoa se torna amaldiçoada. E não foi Deus que amaldiçoou. E às vezes não foi ninguém que amaldiçoou. Às vezes é a própria pessoa que vai, né, criando complicaçõezinhas e pecados não resolvidos e falta
e vai ficando então com a vida com todas essas coisas negativas que não é da vontade de Deus. Próximo versículo. Deus não é injusto. Eu acho que você... É o 9. Mais de vós, ó amados. 9. Mais de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Isso mesmo, é porque a versão é diferente, né? Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Paulo está dizendo aqui para essas pessoas, para esses irmãos hebreus, que ele esperava mais deles. Ele estava esperando coisas próprias da salvação. Crente precisa dar frutos próprios de quem é salvo. Nós somos salvos, então nós somos uma semente, nós somos a terra ao mesmo tempo, e a semente que nós precisamos estar sempre na nossa vida é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a presença de Deus. E quanto mais nós buscamos, mais nós teremos esses frutos, né, abençoados, coisas próprias da salvação. Aleluia. Próximo, 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Então, voltem um pouquinho. Pode deixar. Quando você semeia, amados, no reino de Deus, quando você realmente busca a Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter o quê? Uma recompensa, porque Deus não se esquecerá do seu trabalho, do amor que você demonstra por Ele. Nós demonstramos o amor por Deus e Ele nos recompensa por isso. Precisava? Não, né? Deus precisava nos recompensar por todo o nosso serviço a Ele, por toda a nossa dedicação a Ele, ou ao reino, à igreja, etc. Não, mas mesmo assim Ele recompensa. E tem várias palavras que diz que Ele recompensa. 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Como é, amados, que nós recebemos a herança prometida? Por meio do quê? Da fé e da paciência. Por meio da fé e da paciência. Então você pode incluir nas suas orações todos os dias, ou os dias que você lembrar, né? Senhor, meu Deus, me ajuda, me dá fé e dá paciência para esperar no Senhor, para esperar que esse problema vai ser resolvido, para esperar que o Senhor vai se manifestar, o teu amor vai se manifestar nessa situação na minha vida. A tua graça vai se manifestar e eu quero esperar com fé e com paciência. Receberemos, né, as heranças prometidas em nome de Jesus. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por si mesmo, ninguém superior, por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei, farei numerosos os seus descendentes. Eu quero que você preste atenção no versículo 15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Vamos falar todos juntos? E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Glória a Deus. Cristiano, muda aí para a CF, se tiver, por favor. Que aí fica igual aqui a minha Bíblia. Então, precisamos esperar com paciência. E olhando, então, as sementes, né, as árvores, nós sabemos que precisa ter paciência. Eu não sei o que é, não tive tempo de pesquisar o que frutifica mais rápido. Provavelmente são as hortaliças, eu sei que é rápido, mas eu não sei qual é a mais rápida. Quando você planta uma alface, ele vai sair em poucas semanas, talvez, um tomate, mas quando você planta um pé de manga, vai demorar bastante, não é verdade? Então,
Vocês encontraram aí que eu pedi? Eu achei que dá pra botar ele ali de fundo. Porque Não, dá pra pôr de fundo, né? Só pra passar para as pessoas verem. aqui são. Vê se você consegue. Glória a Deus. Então, as sementes, cada semente tem um resultado. Tem coisas realmente na nossa vida cristã que são rápidas, como uma hortaliça que a gente planta. Mas tem coisas que são como essas árvores que demoram muito, muito, muito. Uma das árvores que mais demoram no mundo para frutificar é o pé de tâmara, que nem tem no Brasil, né? Só tem lá no Israel. E o pé de tâmara leva décadas para dar um frutinho. Então, tem um ditado lá, em Israel, naqueles lugares lá, né, perto de Israel, tem um ditado que eles dizem assim: quem planta um pé de tâmara não come daquela árvore. Quem vai comer, às vezes, são as outras gerações, né, os filhos daquela pessoa que vai comer aquela tâmara. Tá, presta atenção aqui, não tem som, que a gente não providenciou o som. Tem como pôr do início, Cristiano? Ah, fica repetindo? É rapidinho. Ah, tá bem rapidinho. Mas então eu posso deixar um pouquinho maior aqui, né? Deixa eu ver se. Eu teria que botar aqui. Pode isso. A hora que você achar isso, você me fala. Então, quando cada semente ela tem um resultado, assim também é na nossa vida. Tudo que nós plantarmos, amados, temos que observar o tempo da frutificação. A nossa fé é uma semente. Em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as vezes que você mantém a sua fé em Deus, se você mantém a sua fé em Deus, isso é uma semente e vai dar um fruto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é possível agradar a Deus. Diga assim comigo: a nossa fé agrada a Deus. Veja como Deus se agradou de Abraão. Abraão foi muito provado, ele ficou muito, firme na presença do Senhor, mas isso agradava a Deus. Deus abençoou. Põe no início, Cristiano. Tem que são várias aqui. São quantos minutos? 1 minuto? Só que são várias plantas. Ah, tá. Vamos ver então. É filmado dia após dia, né? E depois eles fazem uma aceleração. Desde a planta como semente, ela começa a germinar, e até que ela venha no brotinho. Sim. Essa daquelas que tipo avançando. Tá terminando. 10 segundos. Falta 10 segundos. Uau. É muito legal, né? É muito, gente, é tremendo. Agora é interessante que mesmo se você plantar uma alface, será em quantos dias sai uma alface, pai? Você sabe? Poucos dias. Quantos? Poucos dias, né? 2, 3 semanas. Umas 3 semanas você já tem alface para colher. Só que mesmo assim, mesmo sendo isso que assim, uma folhagem que é rápida, a gente não pode parar a nossa vida para ficar lá olhando, né? Tipo, você plantou hoje e aí você fica lá a madrugada todinha olhando, aí no dia seguinte olhando. Eu já plantei feijão em casa, aqueles negocinhos de escola, né? Tipo, você planta o feijão, você fica esperando. Mas a gente não para de dormir para olhar. Olha que tremendo. Tudo na nossa vida cristã a gente precisa plantar e deixar. Deixa um pouco lá. Vai descansar no Senhor, vai dormir, vai fazer outras coisas. Você faz o seu devocional,
Natal é uma semente. Cada dia que você lê um pouco da Bíblia é uma semente. Talvez você não vai ver o resultado naquele dia, mas você vai ver o resultado na semana seguinte, você vai ver o resultado 3 semanas depois. Sabe, amados, como é tremendo esse negócio de semente de frutificação. E Deus, Ele nos alerta que nós precisamos crer como algumas pessoas da Bíblia. Algumas pessoas da Bíblia foram escritas aqui na Bíblia para que a gente aprendesse a viver com elas. E tem um texto que diz assim, que elogia, né, a fé de Abraão, elogia a fé de Jó, elogia a vida de Daniel. Então, assim, quando você para estudar, para ler os textos que falam dessas pessoas, nós aprendemos muito como eles viveram, como eles plantaram, como eles tiveram paciência para colher. Porque eles não eram agoniados, né? Eles não eram como Saul. O que aconteceu com Saul? Samuel falou para ele: espera que eu vou ir fazer o sacrifício. Aí Samuel demorou algumas horinhas e ele foi lá e fez o sacrifício. E Saul, a partir daquele momento que ele desobedeceu a Deus, porque não era para ele fazer o sacrifício, ele desobedeceu a Deus, desobedeceu Samuel, e a partir daquele dia a vida de Saul só foi ladeira abaixo. Por quê? Porque a desobediência em coisas muito fortes, né, que Deus mandou fazer, traz muita derrota. Foi uma semente, aquela desobediência de Saul foi uma semente muito triste, que deu um fruto muito ruim. Então, aprendemos com pessoas da Bíblia. Abraão creu e se tornou o pai da fé. Se tornou o pai da fé. Daniel se tornou um exemplo de pessoa que, mesmo com perigo de morte, continuou declarando a sua fé no Deus de Israel. Jogaram ele na cova dos leões, mas ele nem tinha para os leões. Os leões nem tinham para ele. Também. Né? E aí ele ficou lá. Deus poderia não livrar Daniel? Poderia. Mas Deus quis livrar. Para quê? Para que ficasse essa história escrita para os fins dos tempos, como um exemplo de que Deus pode livrar. E como um exemplo de pessoa que quase perdeu a sua vida, mas não negou o nome de Deus. Então, exemplos tremendos, pessoas que tiveram muita fé e que nós podemos, né, imitar ou aprender, né, com essas pessoas. A segunda coisa que eu escrevi aqui, que também é uma semente, é a nossa perseverança em fazer o bem. A nossa perseverança, meus amados, em fazer o que é certo é uma semente. Diga assim comigo: a minha perseverança em servir a Deus, em fazer o bem, em fazer o que é certo, é uma semente. E você vai colher os frutos bons, porque Deus ama o perseverante. Deus ama aquele que tem paciência. Jó foi um perseverante, na verdade. Ele tinha perdido tudo, inclusive a sua saúde, mas mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. Ele teve paciência para esperar a resposta de Deus. Ele realmente colocou diante do Senhor tudo que ele está sentindo. Ele falou para Deus: ó, Deus, está tudo muito ruim, eu não estou aguentando, eu estou querendo morrer. Mas ele não blasfemou contra Deus. E Deus, chegou um momento que Deus trouxe uma resposta, trouxe uma restauração, trouxe uma recompensa, trouxe uma restituição tremenda na vida de Jó. Porque a perseverança, ela é recompensada. Lembra lá do versículo 15, do 6,15, que diz: assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão esperou
com paciência e alcançou a promessa. Eu esperei com paciência e alcancei a promessa. Você esperou com paciência e alcançou a promessa. Essa palavra é para todos, amados. Ele não está dizendo aqui somente de Abraão, não. Ele está dando um exemplo de Abraão e está dizendo que quem espera com paciência alcança a promessa. A gente pode decorar esse versículo. Esse versículo é muito bom. A gente está realmente falando sobre esse versículo nas nossas orações, pedindo a Deus, Senhor, me ajude a esperar com paciência para que eu possa alcançar a promessa. Senhor, lembra-te de mim, porque eu estou esperando com paciência, porque eu quero alcançar a promessa. Amém? Glória a Deus. Vamos, abre aí, Cristiano, por favor, Mateus 12, 36. A primeira coisa que eu falei é que nossa fé é uma semente, a nossa vida, né, é uma semente. Segundo, nossa perseverança em fazer o bem, fazer a vontade de Deus é uma semente. E em terceiro lugar, nossas palavras são sementes que vão crescer e multiplicar. A semente, ela vai crescer e ela vai multiplicar. Para uma semente não crescer e não multiplicar, para uma semente não germinar, só se ela estiver no concreto. E se tiver uma frestinha no concreto, às vezes ainda dá uma germinada. Não é? Lá no nosso condomínio começou a nascer um arbustinho lá. E lá tudo concreto. Mas acho que tinha alguma falha lá, né? Em algum lugar lá. E começou a crescer um arbusto lá, ficou desse tamanho assim. O médico foi lá esses dias e tirou. Amados, porque a semente ela foi feita para germinar e para crescer e para multiplicar. Vamos falar isso? Você pode repetir comigo para você nunca mais esquecer? A semente foi feita para germinar, para crescer e para multiplicar. Então, a semente da palavra de Deus na vida do cristão tem que germinar, tem que crescer, tem que multiplicar. A palavra de Deus tem que germinar dentro de nós e crescer e multiplicar. O amor de Deus tem que germinar, crescer e multiplicar. As promessas de Deus têm que germinar, crescer e multiplicar por meio das nossas vidas. Porque nós somos terra boa. Amém? Eu sou terra boa, você é terra boa. Vamos frutificar. Eu vos digo que de toda a palavra ociosa, esse aqui foi Jesus que falou, né? Toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Próximo. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então as nossas palavras, amados, são sementes. Daremos conta de cada palavra naquele dia do nosso julgamento. Daremos conta das nossas palavras. Por isso que a palavra nos exorta que nós temos que falar palavras de bênção. Temos que fazer amigos nessa terra e não inimigos. Se a gente está no trânsito e alguém faz alguma coisa errada com a gente, se a gente xingar a pessoa, o que acontece? Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê alguma coisa muito ruim. Por quê? Porque a palavra dura, lá em Provérbios fala que a palavra dura suscita o rancor e a ira. Mas a palavra mansa, ela acalma a outra pessoa. E aí a contenda cessa. Diz isso em Provérbios também. Então, amados, as nossas palavras são sementes de como vai ser a nossa vida no dia a dia. Você está cansado? Coloque diante do Senhor. Senhor, eu estou cansado. Mas fala com o Senhor. Não fala para cada pessoa que você encontrar no dia, né? Aí você encontra uma pessoa, estou exausto, estou morrendo. Aí você encontra outra pessoa, eu estou muito cansada. Aí você encontra outra pessoa e você fala que está muito cansada. Aí você encontra alguém na padaria, está muito cansado. Aí você fala para todo mundo que você está cansado. E quanto mais você falar, mais você
Quanto mais nós falamos uma coisa, mais isso vai se tornando verdade dentro de nós. Temos que ser sinceros diante de Deus, mas não falarmos palavras que não queremos que elas se cumpram na nossa vida todo o tempo. Por quê? Porque as palavras são sementes. Mudar, amados, a nossa forma de falar com as pessoas é difícil, mas é possível. Mudar a forma de falar com o filho quando ele erra, né? Mudar a forma de falar com as pessoas da sua casa, mudar a forma de falar em geral com as pessoas por aí. Isso abre portas ou fecha portas. Então a palavra de Deus está cheia, né? A gente precisaria de 7 dias de estudo para falar só sobre esse assunto, do que falar e do que não falar, de palavras que abençoam, palavras que causam prejuízo. Mas lembre-se que o foco hoje é que são sementes. E aí vai ter algum fruto. E se não queremos um fruto ruim, então, como diz lá no livro de Salmos, Deus coloca um anjo na porta da minha boca para eu não falar por baixo. Para eu não falar, né, aquilo que eu não devo falar. Deus é poderoso, amados, para nos ajudar a ter esse domínio próprio, né? Até mesmo às vezes para ficarmos sem falar, já que a gente está muito, né? Se a gente estiver muito assim propício a falar aquilo que não é bom, então peça ao Senhor domínio próprio para parar de falar, em nome de Jesus. Então, nosso servir a Deus, 4º lugar, nosso servir a Deus também são sementes e tem recompensa. E eu entendi que a recompensa de Deus é o fruto. Nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos plantando sementes e vem a recompensa. Lá em Mateus 18:5, que a gente leu na escola bíblica, é aquele texto que fala, né, se vocês receberem uma criança, vocês vão ser recompensados. Lá em Malaquias 3:10, vamos ver primeiro Mateus 18:5. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. O que Jesus estava falando? Sobre tratar bem, né, uma criança. Fazer algo de bom para uma criança. Tem um outro texto que Jesus fala assim: se vocês derem um copo de água, vocês vão ter a recompensa. Imagina, né, se a gente tiver atitudes melhores do que dar um copo de água. Lá em Malaquias 3:10, versículo 11, diz, né, o versículo 10 fala: trazei os vossos dízimos à casa do Senhor, as vossas ofertas, e tem uma promessa também. Ou seja, você serve a Deus e tem uma promessa. Agora tem uma coisa: as promessas de Deus, elas se cumprem no dia de Deus, no Kairos de Deus, e na vontade de Deus, não muitas vezes do jeito que a gente quer, né? Muitas vezes do jeito que a gente pensou, que a gente já está contando, né, que Deus faça assim ou assado. Mas se estivermos abertos para a vontade de Deus e esperarmos que a recompensa vem de Deus, a recompensa virá, com certeza. Versículo 10: traga todos os dias na casa do Senhor e depois farei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolher. Promessa, né? O Senhor está falando: olha, traga, mas você pode ter certeza que vai ter uma recompensa. Como que vai ser exatamente a recompensa, a gente não sabe, mas muitas vezes o crente se vê recompensado além daquilo que ele se esforçou. Porque Deus, amados, Ele é tremendo, Ele quer interagir conosco. A gente não falou aqui no início, aqui
até o texto que ela leu tinha um pouco a ver aqui, com isso aqui também. O nosso relacionamento com Deus não é aquela coisa estática, de só a gente ficar paradão, né? Só a gente pedindo e recebendo. Não, o Senhor nos chamou para ter um relacionamento conosco. Deus nos chamou para nos pedir também para que nós façamos coisas. Assim como Deus pediu para Moisés, vai lá e tira o meu povo do Egito, Deus vem para mim, para você e fala conosco para nós fazermos coisas diferentes do que Ele falou para Moisés. Mas cada um tem uma missão. Cada um tem, né, uma palavra de Deus para servir os irmãos, para servir a família, para ser uma bênção, né, no lugar que você estiver. Cada um de nós temos uma missão, porque nós somos sementes de Deus nessa terra. Deus está contando conosco para nós germinarmos, crescermos e darmos fruto por meio da ajuda dele mesmo. Ele mesmo que nos faz sementes, ele mesmo que manda a chuva, ele mesmo que nos faz terra boa, ele que nos ajuda a frutificar. Amados, é tremendo esse agir de Deus em nós. E nós cristãos precisamos estar abertos para viver esse agir de Deus, abertos para sermos essas sementes e para realmente frutificarmos e plantarmos e colhermos. O tema que a gente teve, eu acho que o ano atrasado, né? Acho que foi 2020, que foi o ano da pandemia. E Deus falou conosco antes da pandemia. Deus falou sobre plantar e colher. No texto que está lá de Gênesis, se não me engano, capítulo 9, que quando Noé saiu da arca, Deus falou para Noé: enquanto a terra durar, haverá sementeira e colheita. Enquanto a terra durar, haverá dia e noite. Enquanto a terra durar, eu e você somos terra boa para frutificar. Amém. Amém? Enquanto a terra durar, enquanto Jesus não voltar, amados, estamos aqui para frutificar, para multiplicar as coisas de Deus, para multiplicar no reino de Deus, para buscar primeiro o reino de Deus, para plantar em boas palavras, plantar em fé no Senhor, plantar em esperar no Senhor, plantar em bons testemunhos para influenciar outras pessoas a virem também para o reino da luz. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e você possa meditar mais e mais como a sua vida pode servir mais e melhor ao seu Deus. Que você possa germinar, crescer e frutificar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.